Vamos à análise com a ajuda de Nobre Correia, advogado, que nos vai ajudar a perceber aqui os contornos desta que é a primeira condenação por tráfico de influências em Portugal. Nós ouvimos aqui Armando Vara reclamar a sua inocência à entrada, mas na verdade sabemos que ele foi condenado em primeira instância, foi depois confirmada na relação essa condenação, esgotou todas as hipóteses de recursos, portanto é pouco razoável este argumento de que não há nenhuma prova que realmente se possa dizer que me condenou. Pronto, nós não podemos, antes de mais, é preciso salientar isso, nós não podemos de forma alguma esperar que um arguido venha admitir em público a sua própria culpabilidade. Se o tivesse feito em termos processuais, teria algum benefício, nomeadamente no que diz respeito à medida da pena. Mas não é isso que aconteceu neste caso. E como em todos os outros casos, eu sou advogado há bastantes anos, não tenho presente nenhum momento em que um arguido tenha admitido em público tenha a prática dos factos pelo qual foi condenado. É muito, muito raro isso suceder. Neste caso concreto, agora está transitada em julgada a pena, é óbvio que, a não ser o caso de um recurso extraordinário de revisão, com o surgimento de novas provas que não se vislumbra, neste caso, quais é que poderão ser, é evidente que o arguido tem que cumprir pena. E perante esta iminência do cumprimento de pena, talvez pudesse haver, da parte do público em geral, alguma expectativa que existisse uma postura algo diferente. Mas isto tem a ver com a personalidade das pessoas e, de facto, as pessoas podem legitimamente clamar por inocência e, eventualmente, até poderiam estar inocentes. Nós não podemos garantir. Aquilo que podemos garantir é que a instância judicial considerou que praticaram factos que constituíram um crime e que a instância judicial, não só em primeira, mas também em segunda instância, confirmou o cumprimento de uma pena de prisão por parte deste arguido. Nós ouvimos aqui o seu colega, o advogado de defesa de Armando Vara, dizer que não recorreram a nenhum expediente e que se anteciparam até àquilo que foi o prazo dado, o prazo limite, digamos assim, para a entrega, para cumprir a pena. Havia expedientes ainda para eu avançar? Penso que não há, poder-se tentar. Este processo não é um processo tão claro para os advogados como seriam outros momentos do direito processual penal, porque há poucos advogados que acompanhem, digamos, esta fase, que é a fase da dar entrada na prisão para cumprimento de uma pena. Aquilo que sucede é que há uma entidade que determina qual é o estabelecimento prisional para onde o arguido condenado vai cumprir pena, é a Direção-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, DGRSP, se não me engano, RSPS. O que é que acontece? Os tribunais não determinam se vai para a prisão A, B, C ou D. O que os tribunais fazem perante um requerimento de um arguido que se quer antecipar ao mandado de detenção, que será inevitavelmente emitido pelo tribunal caso o arguido não tome nenhuma atitude mais proativa, será solicitar essa indicação à Direção-Geral. E a Direção-Geral é que diz, em função do tipo de crime que foi cometido, do perfil social do arguido, da idade do arguido, e de outros fatores que são ponderados pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, é que decide, vai-se entregar ou vai cumprir pena neste estabelecimento A, B ou C. Portanto, tem a ver com o perfil do crime, que ele vai se entregar, então, neste caso, a Évora. Não tem nada a ver com o facto de já terem passado por lá outras figuras muito conhecidas. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que, por exemplo, isto são crimes digamos, da criminalidade económica, de um tipo de criminalidade muito própria, que não tem, digamos, que não tem um perfil de perigosidade, de possibilidade de fuga, etc., semelhante ao de outros presos que praticam por via de regra outro tipo de crimes. Isso é uma das coisas, a idade, o perfil social, etc., é uma das coisas que ajuda a determinar. Mas, estava eu a dizer, a Direção-Geral depois comunica ao juiz qual é o estabelecimento prisional e o juiz faz, entre aspas, de intermediário entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que determina o estabelecimento, e o arguido, e diz-lhe, vai-se entregar em tal sítio no prazo razoável de 4 dias, 5 dias, 10 dias, o que for, tiver sido determinado.
Outra solução para o arguido adiantar-se à emissão de mandados de detenção, porque o procedimento normal é o Tribunal emite mandados de detenção, as autoridades policiais apreendem o arguido, portanto detêm o arguido e solicitam a indicação onde é que o vão entregar. Essa solicitação é feita novamente à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que diz para entregarem em tal estabelecimento, e aí é conduzido o arguido. Portanto, fica de parte esta ideia de que a prisão de Évora é uma prisão de luxo, é uma prisão com condições extraordinárias. Eu penso que não existe nenhum estabelecimento prisional em Portugal que se possa considerar de luxo ou com condições muito superiores à média. É claro que a lotação dos estabelecimentos prisionais é muito variável. Nós sabemos, por exemplo, que há prisões que estão com uma lotação que excede aquilo que está previsto. E há outras que não têm esse tipo de dificuldades ou de questões, como é o caso da prisão de Évora. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. A prisão de Évora é considerada uma prisão com mais, digamos, menos dura que muitas outras prisões, pela simples razão que os presos que lá estão detidos têm este tal perfil prisional menos conflitual, menos problemático do que muitos outros estabelecimentos prisionais. Não pelas suas condições materiais. Não há uma televisão por cela, nem um jacuzzi a aguardar os detidos. Claro. Só para terminar, e porque este foi o primeiro condenado por tráfico de influências em Portugal e que hoje entrou numa prisão, num país onde se fala que a prioridade neste momento é o combate à corrupção, ao colarinho branco, aos crimes de colarinho branco, tem significado este momento? Penso que sim, eu penso que é um momento que vai ficar como um marco na história da justiça recente de Portugal, porque é a primeira pena que eu tenho, que eu me recordo da primeira figura pública que vai cumprir uma pena de prisão pela prática de um crime de tráfico de influências. Não só pela novidade, mas também pela carga simbólica que isto acarreta para os operadores de justiça. Não estou a dizer que tenha havido até agora, tenha existido alguma impunidade, mas como temos visto, dada a censura social do crime, se ter mostrado agora mais intensa relativamente a este tipo de crimes, foi o que possibilitou a aplicação de uma pena de prisão efetiva, confirmada em segunda instância, relativamente a um crime com uma moldura penal menor do que muitos outros crimes mais graves e que era expectável em muitas circunstâncias a que fosse aplicada, até que não era surpreendente que tivesse sido aplicada uma pena suspensa, de uma pena de prisão suspensa na sua execução. Portanto, a aplicação de uma pena efetiva de prisão pela prática de um crime, de crimes de tráfico de influências, é de certa medida um marco na vida judicial recente de Portugal. Nobre Correia, muito obrigado pela sua presença nesta edição, numa tarde em que se entregou então Armando Vara, o principal, ou pelo menos um dos mais mediáticos protagonistas do processo Face Oculta. Vamos fazer uma curta pausa, a seguir temos uma emissão especial sobre a moção de censura que vai a votos daqui a pouco na Câmara dos Comuns no Reino Unido.